a todos? Amém. Vamos começar? Vamos fazer uma oração, vamos dar início a mais uma carta do apóstolo Paulo. Vamos pedir a Deus que venha nos abençoar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor, por aqui estarmos, ó Deus, para podermos aprender da Tua palavra. Vem, Senhor, nos trazer sabedoria, graça, Senhor, conhecimento das Escrituras, para que possamos guardá-las, Senhor, em nossos corações. Ó Deus querido, vem abençoar, Senhor, cada servo Teu, Senhor, que aqui está, aqueles que ainda não lhe chegaram, abençoando grandemente, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa fazer coisas grandes na vida de cada um, Senhor. Eu te peço nesta hora, confiante na Tua palavra, no Teu amor, e rogando a Tua misericórdia desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós iniciamos 1 Timóteo, né? E fomos até o capítulo 3. Chegamos no 4? Parou no 4. 3, não foi? 4. Mas ia iniciar o 4. Tá. Então vamos lá para o capítulo 4. Como nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele agora vai mandar a carta justamente para Timóteo, tá? Esse Timóteo, a gente encontra ele lá no capítulo 16 de Atos. Vamos ver lá? Atos 16. O apóstolo chama ele de filho na fé. 16, verso 1, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Tá? Então, quer dizer, era uma mistura de judeu com grego. E quando o apóstolo Paulo encontra Timóteo, o apóstolo Paulo já faz a circuncisão em Timóteo, já para evitar confusão com a igreja judaica da época. Tá? Então Timóteo ele já é circuncidado, então ele pode ser comparado como um judeu. E o apóstolo Paulo coloca ele justamente como filho da fé e manda eles para as igrejas para poder manter a questão doutrinária, como nós já falamos, que o apóstolo, a ideia dele é que todo mundo fale a mesma língua, todo mundo trabalhe da mesma forma, com o mesmo objetivo, com a mesma intenção. Lembrando que a igreja está sendo bombardeada por várias doutrinas, vários pensamentos, tanto pensamentos filosóficos da época, como também dos doutores da lei, pessoas da lei que entravam dentro das igrejas, criando confusão, criando pensamentos de que a lei deveria ser seguida. E aí o apóstolo Paulo manda os seus servos para que possam eliminar todo esse tipo de heresias que estavam entrando dentro das igrejas, tá? Então, com isso, por isso eu falo assim, as cartas para nós, ela é de extrema importância justamente para isso, para a gente distinguir aquelas heresias que acabam entrando muitas vezes dentro da igreja. Quando nós estudamos as cartas, nós vemos hoje muita coisa que está entrando dentro da igreja e as pessoas não estão se tocando, mas já está escrito. Coisas que já foram escritas lá no passado, e o apóstolo então ele deixa bem claro para a gente. Então Timóteo está no trabalho, principalmente em Éfeso, ajudando na igreja aí. A igreja está crescendo e era uma necessidade em cada igreja que se passasse, deixasse pelo menos um presbítero cuidando, ou um bispo da igreja, para que pudesse organizar e manter a igreja em ordem, não é? E todo mundo seguindo a mesma ideia, todo mundo seguindo o mesmo propósito. E aí vamos para o capítulo 4. No capítulo 3, nós vimos aí quais são os deveres dos bispos, né? E dos diáconos, ou seja, a igreja ela precisa estar organizada. A igreja, para funcionar, ela precisa ter pessoas para trabalhar. Então vai ter que ter pessoas para estar no diaconato. E o diácono serve para quê? Para que serve o diácono? Para olhar a carro dos irmãos. Para que serve o diácono? Auxiliar. Quem? De que forma? É para manter a ordem do culto. Então o diácono ele serve para isso. Tudo aquilo que está acontecendo no meio da igreja, o diácono tem que estar atento. Por quê?
ele é o responsável. Ele é o responsável, por exemplo, para atendimento na porta. Por isso ele tem que ser uma pessoa educada. É a pessoa que vai estar, tem que ser uma pessoa simpática, não é? Carismática, e que possa atender as pessoas e levá-las para os seus lugares. E qualquer confusão, qualquer problema, ele é aquele que vai tomar atitude e vai resolver a situação. Não espera a ordem do pastor. Então, uma das coisas que a gente percebe no diácono também, ele tem que ser proativo. Ou seja, ele não espera acontecer, ele não espera a ordem, ele faz. E tudo isso o apóstolo ele diz assim, que é necessário que os diáconos, então, já que vão participar, ele tem que seguir as regras, seguir o que está escrito. E também os presbíteros, que vão ser aqueles que vão estar cuidando da igreja, são aqueles que vão estar exortando, ensinando a palavra. Então cada um tem a sua função, tá? Então o que acontece? Então nós temos uma igreja que está se organizando, cada um com a sua função, para que o trabalho aconteça. E eu não posso colocar qualquer pessoa, eu não posso, por exemplo, separar alguém para diácono ou para presbítero, uma pessoa que é nova na fé. Por quê? O apóstolo Paulo deixa bem claro, para que depois ele não caia no pecado e venha acontecer escândalos e muito mais o que acontece hoje dentro das igrejas. Eu preciso que esses também sejam provados. É necessário que eles passem por provas. Que o pastor também o coloque, né, em situações para que ele possa perceber quando pode separar e quando não pode. Então tudo isso tem que acontecer. Então o apóstolo Paulo já dá algumas dicas a Timóteo para essa separação. Então não pode ser uma pessoa divorciada, não pode ser uma pessoa que já se separou, não pode ser casado de novo. Então quer dizer, a pessoa tem que ser, como diz aí, marido de uma só mulher. Ser exemplo. Ah, mas acontece que deu problema no casamento. Ah, se divorciou. Sem problema, ele pode ser membro. Não é hoje. É a Bíblia. E hoje depende de cada denominação. Porque, como diz o sacerdote, muda a lei, então, aí cada um faz o que acha melhor. Mas o que diz a palavra é justamente isso, não é? Porque o sacerdote ele tem que ser exemplo, o presbítero ele tem que ser exemplo. Pode acontecer problemas no casamento? Pode. Se ele não consegue resolver os problemas no casamento dele, como que vai ajudar os outros? Entende? Então é uma situação realmente complexa. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, em que casamento hoje é por contrato, né? Se der certo, beleza, se não der, beleza também, e assim vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pontos, tá? Então, é o que está escrito, não digo eu, digo a palavra, tá? Não neófito, que sejam também, o que ele coloca aí no verso 8 do capítulo 3. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Então o brasileiro já não entra, né? Não de língua dobre, ou seja, duas palavras, fala uma coisa aqui, depois muda lá. Capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 8. Não dado a muito vinho, ele não pode beber. Não cobiçoso de torpe ganância, ele não pode ter o sentimento de querer ficar rico. Nem o pastor. É só o diácono. Ai, Jesus. Não digo eu, diz a palavra. Diz a palavra. Esses irmãos, viu? Estão ficando craque na Bíblia. Então vamos lá no capítulo 3, verso 3, o bispo, que diz aí: o presbítero ou o pastor, não dado ao vinho, não espancador, não pode bater na esposa, não cobiçoso de torpe ganância, também não vai poder ser rico, mas moderado, não contencioso e não avarento. Tá? Então, quer dizer, os dois têm que trabalhar da mesma forma. Então, ó, ele diz no verso 10: e também esses sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, primeiro eu preciso colocar na prova. Se passarem nesta prova, e é lógico que eles não vão sair da prova. O pastor faz a prova. Então, são situações em que o pastor coloca
Eu lembro uma vez que tinha reunião de obreiro e tinha um almoço, né? Sempre tinha um almoço após a reunião. E as irmãs ficavam, normalmente eram 2 ou 3 irmãs que ficavam para arrumar a louça, fazer toda a alimentação acontecer. E um dia o pastor chamou o irmão e falou: irmão, nessa reunião eu quero o irmão lavando louça. Ele achou estranho, falou: tá bom, né? Ele não participou da reunião, teve que ficar lavando louça, porque imagine, né, fazendo comida para uma multidão, você tem que ir panela, e falou assim, irmão, e o negócio vinha toda hora, ele não acabava, e lavava prato. Acabou a reunião, aí o pastor chamou ele e falou: irmão, como o irmão lavou muito bem, próxima reunião o irmão veio de novo. Você iria? E ele, como servo obediente, foi de novo. E aí na outra reunião o pastor chamou ele, ele estava lá lavando louça. O irmão manda chamar o irmão. Aí chamaram: irmão, nós vamos separar esse irmão ao diaconato. Por quê? O que o pastor fez com ele? Fez a prova. Se fizer isso hoje, então você tem que colocar a prova. Então é toda essa parte. Então nós temos que estar atentos a tudo. Então o pastor ele tem que fazer essa prova. Mas não só essa prova material, mas também a questão espiritual. Saber se realmente essa pessoa tem chamado para essa obra. Tá? Então vamos lá. Então, da mesma forma, os bispos e os diáconos também maridos de uma só mulher, e assim por diante. Tá? Aí vamos para o capítulo 4. Como eu já vi, diácono ser separado e a esposa não é crente. Aí você fala: como? Se ele não consegue nem trazer a esposa para a igreja, você vai separar diácono. Pastor, tem que ser o casal? Sim. Estou perguntando, né? Exceções? Sim. É que nem, por exemplo, uma vez o diácono falou assim: quando o pastor vai separar, ele primeiro tem que avisar. Não pode pegar de sopetão e de surpresa também. Ele tem que chegar na casa dos irmãos, chegar e conversar com a esposa e conversar com o esposo. Por quê? Às vezes o esposo está preparado, mas a esposa não. E aí ele fala: eu vou separar o irmão diácono. E a esposa fala: não, eu não quero. Ele não vai ser diácono. Mas vai entender. Os dois são uma só. Acabou. Fala. Esse 11, da mesma sorte, as mulheres dos diáconos ou as mulheres que eram diaconisas? Sim, da mesma sorte as mulheres. Se, mas por exemplo, que eram diaconisas ou que eram as esposas do diácono? Pela interpretação, a gente pode colocar as diaconisas. Diaconisas, Né? Se colocarmos aí, ó, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, como os diáconos. Então, quer dizer, o marido a esposa tem que ser também. Não adianta eu separar um diácono e a esposa é fofoqueira. Não vai funcionar. Não fala que a igreja. Por isso que a Bíblia diz assim: a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E eu me assusto quando eu chego numa igreja e eu vejo um púlpito lotado de obreiros. Quando você tiver, né? Mas está invertida a palavra. A Bíblia diz que são poucos e tem uma multidão. Eu lembro de um pastor, quando ele assumiu uma igreja, ele era presidente de uma igreja. A parte de trás do púlpito era lotado de obreiros. Lotado. Tinha lá quase 30, 40 obreiros. E ele ia pregar aquela multidão de obreiros atrás. Aí um dia eu fui no culto que ele me convidou, cheguei lá, não tinha, no pleno domingo, não tinha um obreiro, quer dizer, tinha só um que ficava do lado dele. E ele mandou arrancar todas as cadeiras de trás. Aí eu cheguei, assustei e falei: ué, o que aconteceu? Falaram: ué, eu não tenho obreiro? Ninguém acabou de assumir a presidência da igreja. Eu não tenho obreiro? Para que serve obreiro? Pus todo mundo para trabalhar. Eu falei: como o senhor fez? Ele tinha mais ou menos que umas 100 congregações, já tinha pastores nas congregações. Ele falou: não, eu mandei um para cada congregação para socorrer, atender o que precisar. E aquele que ficou sem ter o que fazer, vai fazer tudo na casa, nem que seja no domingo. É obreiro. O que adianta ter um obreiro sentado sem fazer nada? E aí eu falei: é uma realidade. Então, essa é uma necessidade que nós precisamos ter. Se eu vou separar obreiros, é para quê? Para o trabalho, não é para agradar.
Não é para manter na igreja. Não é porque eu sei que o dízimo dele é bom. Tá? Quando o casal é separado e um fica viúvo, o que ficou viúvo continua sendo obreiro ou diaconisa? Sim, só que ele vai ter um outro porém. Ele vai precisar casar novamente. Se não quiser, ele pode até continuar, mas só que para dirigir uma igreja vai ficar mais difícil. Ah, não, assim, mas para auxiliar dentro da igreja. Sim, normal, sem problema. Obreiro ou diaconisa? Ah, é assim, pode continuar sendo obreiro, pode estar dirigindo uma igreja? Até pode, só que fica uma situação difícil, principalmente nos dias de hoje. Que as irmãs estão em cima até não querer mais, né? Ou entregar o cargo. Estou falando mentira? Eu não digo de mim, digo do mundo. Vale. E jovem, solteiro, fica lá. Não sei. Bem, vamos lá. Pastor pôs uma capa no banco assim, porque as irmãs chegaram. No verso. Se você olhar, cadê o diácono? Cadê o diácono? Verso 12. Os diáconos sejam de uma só mulher. Não tem como separar diáconos solteiros. Os jovens não podem ser obreiro. Ele pode fazer um ótimo atendimento para as mocinhas quando chega. Aí quando chega uma senhora, ele já é maltrata. Então fica difícil. Pode uma mulher ser levantada como evangelista se o esposo dela nem vai para a igreja? Ai, Jesus. Vamos ler aqui de novo. Verso 5 do capítulo 3. E se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se não ganhou nem os da casa, como que vai ser separado? Então é difícil, gente. Não é qualquer um que vai ser obreiro. Tem que estar tudo em ordem. E quando, por exemplo, o pastor vai separar um obreiro, ele tem que conversar com o casal. E de preferência com os filhos. Por quê? Porque não é assim separando. Ah, não, você tem que aceitar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A separação de obreiros, ela além de ser espiritual, ela também tem que estar de olho justamente na questão da organização. Deu para entender? Eu sei que cada denominação segue seus parâmetros, segue as suas ordens, existe uma diretriz, eu falo, cada um tem um estatuto de como fazer essa separação, que nem hoje, por exemplo, uma igreja de renome que tem aí, ela já aceita o próprio pastor se separar da esposa, não há problema nenhum, ele vai continuar dirigindo a igreja, se ele quiser arrumar um outro casamento, não haverá problema, nem prejuízo a ele na questão do ministério. Então eles entendem que o ministério foi dado por Deus, então independente do que acontece com ele na sua vida sexual, ele vai continuar sendo obreiro. Então é uma situação complicada, não é o que diz a palavra, tá? Cada um segue os seus parâmetros. Pastor, no caso aí, se a pessoa foi separada, o casal não pode trabalhar na igreja, né? Ser pastor. Sim, ele pode continuar na igreja, sem problema nenhum. Mas eu, para separá-lo para uma obra, já não dá mais, porque ele tem que ser exemplo. Mas se ele for casar, se ele voltou a casar, Deus também. Então, é assim. Ele tem que ser marido de uma só mulher. Se ele já teve outra mulher, já não serve mais. Porque tem igreja aí que ela faz o seguinte: casou, acertou de novo. Aí começa tudo de novo. Zerou, né? Zerou. Aquilo lá ficou para trás. Eu falo, cada igreja ela tem as suas regras, tá? Nós estamos falando que está dentro da palavra. Mas vamos supor, se uma igreja fazer ao contrário isso, não está certo, não. Não estamos aqui para julgar, né? Tá? Eu não estou aqui para julgar a igreja de ninguém. Gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu estou dizendo, como eu já falei, eu não sigo pensamentos religiosos. Eu estou seguindo o que está dentro da palavra. Tá? Se você acha que está errado, se você acha que tem que questionar, converse com o seu pastor. Ele vai dar as diretrizes dele do que ele acredita, do que a igreja acredita. Tá? Mas, dentro da palavra, é o que está colocado aí. Tá? Pastor, um casal está dentro da igreja e um é diácono e o outro trabalha no outro ministério dentro da igreja. Aí teria problema? Tanto faz seja o homem como diácono, uma mulher como diaconisa. Então cada ministério vai dentro da igreja de dois. Eu até entendo que às vezes pode ser que, por exemplo, o marido tem um ministério, a esposa tem outro ministério. Né? Isso pode acontecer.
nem, por exemplo, eu conheço um pastor, ele é ótimo para administrar, cuidar, orientar a igreja. Mas para pregar é só Jesus na causa. Mas a esposa para pregar é uma bênção, então casou. Então, vira uma carne só. Então, quer dizer, às vezes ele não prega, mas deixa a esposa pregar. Então, assim, tem essas diferenças. Então, o que vai acontecer agora? Deixar separado, isso aí é meio. Em cada igreja é ruim, né? Em cada igreja? É em cada igreja? Não. Ou é dentro da própria igreja? Aí é bem claro, né? Se a esposa não for ciumenta, beleza. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz que o que ajuntou Deus, jamais separe. Ó, tem que tomar cuidado. Mas vamos para o capítulo 4. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Quer dizer, algumas pessoas estão entrando na igreja, como os gregos podiam comer carne de porco, alguns entravam e diziam, não, carne de porco não pode comer. Isso não pode existir. E o apóstolo Paulo está dizendo, não gente, isso foi na época da lei. Agora, a partir do momento que eu vou comer e eu faço a minha ação de graça, eu faço a minha oração, essa comida ela será santificada. Então eu posso me alimentar. Então, quer dizer, está entrando pessoas dentro da igreja, como ele coloca, com espíritos enganadores, querendo aliciar pessoas para levar para a lei. E aí ele está dizendo para o Timóteo, então tome cuidado justamente com essas pessoas. Porque querem colocar jugo na igreja, um jugo que já não existe mais. Tá? Vamos lá para o verso de número 8. Que às vezes dá uma confusão essas coisinhas também. Ele diz lá, verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, fazer aquilo que é por amor, fazer que a obra aconteça em ajuda ao próximo. E aí ele diz, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Aí alguns pegam essa e falam, tá vendo, irmão, não precisa fazer exercício físico. O apóstolo Paulo já deixou claro aí, que nada aproveita. Na realidade, ele não está indo contra a questão do exercício corporal. O problema é que quando se fala na questão grega, existiam as competições, principalmente das Olimpíadas. Então haviam muitas pessoas que se dedicavam, faziam um treinamento. Não é diferente de hoje, quando existem as academias, existem os lugares de você exercitar o corpo. E as pessoas estavam mais preocupadas em exercício do corpo, deixar o corpo perfeito, do que fazer ação de piedade. Ou seja, de ajudar o próximo. Oi? Havia muita adoração ao corpo, né? Sim. Não é diferente de hoje. Não é? Eu falo assim, o crente não peca por ir a uma academia. Ela começa a pecar, o crente começa a pecar quando passa a dar mais valor ao corpo do que a própria parte espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado. E aí o apóstolo está dizendo justamente isso. O exercício para pouco se aproveita. Por quê? O teu corpo vai viver quanto tempo? Quanto tempo você acha que você vai viver? 120 anos. Olha lá. Ontem eu vi uma senhora de 82 anos dando um testemunho na igreja. Você não diz que aquela mulher tem 82 anos. Eu falei que ela acho que ainda vai viver uns 100 anos. Então, é uma senhora justamente que ela tem a sua vida saudável, porque ela vive em sítio e tudo mais. Aí você fala assim, então quer dizer, quanto tempo nós vamos viver? O tempo que nós vamos viver aqui em carne é pouco tempo.
Agora, o que estamos fazendo aqui de exercícios físicos, vai me dar vida espiritual? Não vai. A não ser que você esteja pedalando e cantando. Glória, glória. Louvando o Senhor. Fazer caminhada, entregando folheto. Olha, irmão, é bênção. Né? Então a gente tem que juntar o útil com o agradável. Então assim, o apóstolo Paulo está deixando bem claro. Então nisso nada vai ser proveitoso. O que é proveitoso, o que você se dedicar na questão espiritual, de ajuda ao próximo, fazer a obra do Senhor, e isso sim, por quê? Você está deixando a marca para a vida eterna. Aqui é temporal, aqui é pouco tempo. Então nós temos que aproveitar para justamente fazer o que é necessário para deixarmos a nossa marca na vida eterna, e não nessa vida temporal. Tá? Então vamos lá. Capítulo 4 ainda. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Por quê? Timóteo estava sofrendo justamente por causa dos anciãos que questionavam ele ser um obreiro, por jovem que fosse. Então era essa situação que ele passava, porque se ele fosse repreender alguém poderia dizer, você está querendo repreender o quê? Você acha que é mais sábio que eu? Mas ele diz, aí o Apolo coloca, mas então seja exemplo, que ninguém tenha o que apontar contra você. Aí ele diz assim no verso 13, persiste em ler. Ler o quê? Ler o quê? Palavra. E exortar. O que é exortar? Ensinar, repreender, mostrar a verdade e ensinar até que eu vá. Então quer dizer, o obreiro, ele tem que persistir em quê? Em ler a palavra, exortar e ensinar a igreja. Não tem como fugir disso. O pior é quando você convida o obreiro e ele pega a Bíblia e fica assim na hora do culto. Vai de Gênesis a Apocalipse e não acha um verso para pregar. Está preparado? Mas aí ele volta para Salmo. Aí volta para o Salmo. Salmo 23. Só foi ler na hora, né? Ou seja, nesse momento, se o cara está procurando o versículo, porque fica esperando, é porque na hora o Espírito dá. Vai se converter. Não é? Na hora o Espírito vai dar. Na hora eu até acredito que o Espírito pode te usar. E o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que você estudou. Aquilo que você persistiu em ler, né? Ou seja, os apóstolos tiveram o privilégio de andar com Jesus. E o Espírito fazia lembrar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus participou, e eles estavam presentes. Agora, o Espírito vai fazer eu lembrar, eu não preciso estudar. Vai lembrar o quê? O que você assistiu na semana passada. É só assistir filme de pregação no YouTube. Você vai encontrar um monte desses filminhos na pregação. É só Jesus na causa. Quem levantou a mão? Tá. É igual quando está, por exemplo, assim, pega uma palavra lá em Salmos, né? Começa a ler Salmos e de repente vai para lá em Isaías. Ele está perdido, então? Não, às vezes se não tiver nada a ver, né? Se não fizer se tiver sentido, sem problema. Agora o problema é quando ele começa com Davi, termina com Moisés, ainda no meio coloca Josué e coloca só Deus na causa. Vamos lá. Verso 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha que coisa linda. Então quer dizer, Timóteo recebeu uma profecia de que ele receberia um dom justamente para quê? Para o ensino. E uma coisa mais linda é quando o obreiro percebe que existe alguém dentro da igreja e esse alguém ele é usado por Deus. E você poder aproveitar e falar, não, vou aproveitar e vou colocar esse irmão para fazer esse trabalho. Mas muitas vezes o ciúme causa problema. Porque, por exemplo, eu vou pregar aqui na igreja, mas chega alguém melhor que eu não dou mais palavra para ele. E aí, imagina a igreja começar a gostar dele? Não acontece isso não. Não, né? Graças a Deus. Verso 15. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, porque o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
tem cuidado de ti mesmo e da Doutrina. persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então quer dizer, eu preciso ter uma preocupação comigo, o obreiro. Eu falo, essa é uma passagem que para reunião de obreiro é perfeita. O obreiro ele tem que estar preocupado consigo, se ele está realmente seguindo as doutrinas, se realmente as pessoas podem ver nele o funcionamento das doutrinas, e aí ele pode pregar, e o apóstolo Paulo está dizendo, você se salvará e ainda salvará outros que te ouvem. Isso é o mais importante. Então, quer dizer, eu tenho que pregar aquilo que eu estou vivendo. Não adianta eu querer pregar apenas, não, vou pregar o que está na palavra. Não olhem para mim. Não, o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores. E assim temos que ser. Dizer, irmãos, sejam meus imitadores. Mas nessa parte não. Né? Nessa outra parte também não. Não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós podemos dizer isso? Nós podemos bater no peito e dizer que somos cristãos? Será que as pessoas podem nos imitar? Será que se uma pessoa andar comigo durante um mês, ela vai se tornar cristã? Algo se pensar. Capítulo 5. Acerca dos velhos e das viúvas. Aí o apóstolo, o que acontece? A igreja, imagine que lá não existia INSS. INSS. Não tinha como a pessoa se aposentar ou para receber pensão. Então, por mais que o marido fizesse, ele tinha que deixar pelo menos algo para a esposa, ou, por exemplo, uma casa, ou um terreno, ou algo que, quando ele viesse a falecer, ela pudesse sobreviver. Ou, pelo menos, os filhos tinham que cuidar dela. Acontece que a igreja, seguindo o mesmo pensamento dos tempos, quando a pessoa ficava viúva, ela não tinha para onde ir, ela iria para a igreja. A igreja a recebia, e a partir daquele momento, ela passava a ser uma dentro da igreja, as pessoas que estariam orando. Ela teria o seu almoço, ela teria o seu café da manhã, ela teria um lugar para dormir, ela seria abraçada pela igreja. Então, tudo que precisasse dentro da igreja, essa viúva estaria trabalhando. Aí o apóstolo ele vem justamente dizendo assim, só que é o seguinte, se ela tem família, se ela tem filhos, pega essa viúva e manda para o filho. Porque o filho que tem que manter isso. É ele que tem que cuidar, porque senão vai pesar para a igreja. Então ficava uma situação confusa e complicada. E agora tem algumas moças que ficavam viúvas e iam para a igreja. E lá vou ficar aqui tudo sustentando. Não fazer nada, né? Mesmo morando na igreja, tinha os seus relacionamentos lá fora. Oh, meu Deus. Só que estão casados para não perder a pensão, entendeu? Misericórdia. Lá era como corpo, deserto. Lá era como Então não acontece mais isso, né? Então o que acontecia? O apóstolo, sabendo disso, logicamente Timóteo havia alertado, ele manda a carta justamente para que haja esse conselho. Então vamos lá. Verso 4 do capítulo 5. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, se ela ficou viúva, quem tem que cuidar dela? E os netos. Ou seja, alguém vai ter que resolver. Isso não era um problema da igreja, tá? Mas aí ele coloca, olha, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. Ou seja, então ela iria para a igreja, mas na igreja ela iria fazer o quê? Orar. Ela ficaria na igreja orando e quem sabe Deus podia até preparar um novo marido. Mas ela estaria orando lá. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Estava na igreja, só que não ficava orando. Ia para os deleites. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Se não quer receber a viúva em casa,
nem adianta vir para a igreja. Está negando a fé. É pior que... Se eu não vou receber alguém da minha família que está passando por uma dificuldade ou uma situação, eu estou negando a minha fé. Se eu não posso atender os meus, como que eu vou atender a igreja? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E ela ainda pode trabalhar. Já tinha idade mínima, né? Já tinha idade mínima. Ó, e era 60 também, hein? Ué, Bolsonaro está seguindo a Bíblia, gente. Mas, gente, Ah, essa eu vou mostrar tem pra gente que Maria. com 25 anos já quer Ela vai aposentar. gostar. E é uma realidade. Gente, a Bíblia diz que nós comeríamos o pão com o suor do nosso. Então você tem que trabalhar, me desculpe. O Bolsonaro está certo. Hã? O Bolsonaro está certo. Pela palavra tá, 60 anos não dá. E ainda tem mais um requisito. Só sustenta depois de 60. Isso, se tivesse outra, aí já era. Mas sabe, Elisane, Só que ela tenha sido mulher de um só é marido. quando não dá aula aqui. Tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, Eita. tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Ou seja, se trouxer pessoas viúvas novas dentro da igreja, vai dar confusão. Então é melhor que deixe lá, só acima de 60 anos. E se não tiver filho, e se ela realmente foi participante de boas obras, fez aquilo que era necessário, então ela poderá ser aceita na igreja. Tem uns requisitos, né? Sim. Os antecedentes criminais. Tem uns requisitos. Além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Paroleiras é tagarela ou mentirosas. Então quer dizer, além de estarem na igreja, ainda fica indo de casa em casa, sabe? Aquele grupo das irmãs. Né? De casa em casa, levando outras histórias. Verso 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então quer dizer, se tem alguma viúva e algum crente fala, não, eu posso manter ela na minha casa, posso, ótimo, porque você está tirando da igreja e a igreja vai poder atender aquelas que realmente precisam. Tá? Deu para entender? Era uma questão de ordem. Então quer dizer, a igreja, ela devia manter isso também. Porque se caso não tiver um atendimento, a igreja é que socorre. Tá? Não só as viúvas, como também os órfãos. Houve uma necessidade, a igreja vai socorrer. Ela tem que atender, tá? E assim seja. Amém. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros, verso 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Lembra? Ele é digno do seu salário. Então, se ele tem um salário, ele vai praticar o quê? A palavra e a doutrina. É ele que vai ensinar. Então, ele vai estar à disposição da igreja 24 horas. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Porque falar é fácil, mas precisa ter testemunha, não é? E acontece muitas vezes a pessoa acusar, não, vamos arrancar o obreiro. Não, tem que ter testemunha. Se não tiver testemunha, desculpa. Deixa eu contar uma história para vocês. Aí teve uma vez um irmão falou assim para mim, irmão, o diabo é tão sujo que a pessoa perde até a visão, né? Tinha um presbítero na igreja e ele era casado e estava tendo um relacionamento com uma das irmãs do círculo de oração. Irmã que ora, né? Ele também ajudava na oração e tal. E ele acabou tendo um relacionamento fora da igreja com ela. E o irmão falou assim para mim, irmão, o pior de tudo,
que ela tinha elefantíase, né? Trombose na perna. E o homem, se você visse a esposa dele, você olhava aquela mulher e você falava, não, é o diabo que está fazendo isso. Né? Só que levantaram a acusação. A mulher, né, querendo já acabar com o relacionamento, porque ele falou que ia largar a esposa para ficar com ela, e não largava. E aí ela pegou e falou assim, chegou para o pastor e falou, pastor, ele está traindo a esposa comigo. Aí o presbítero falou, não, isso é absurdo. Ué, quero provas, cadê provas? Precisava de 2 ou 3 testemunhas. Aí ficou aquela situação, a irmã ficou mal vista diante de todas as irmãs, né? E como coisa, acusando o irmão que não tem nada a ver, porque ele era uma pessoa muito boa dentro da igreja. Aí a irmã, muito esperta, foi para casa, ligou para as irmãs e falou, irmãs, tem como as senhoras virem fazer uma oração aqui em casa? Aí as irmãs, não, a gente vai sim, a gente vai te ajudar aí em oração. Foi para lá. E ela pegou e ligou para o presbítero. Me perdoa o que eu fiz. Tem como você vir em casa hoje? E faz do jeito que você sempre faz. Tá bom. Isso foi verdade. Aí, Isso foi verdade mesmo. é verdade. As irmãs entraram, ela pegou e falou assim para as irmãs, irmãs, fiquem aqui na sala que eu vou orar no quarto. Aí, beleza. Aí daqui a pouco o homem esquerda por dentro, pela janela do quarto. Né? A hora que entrou pela janela, aí ela pegou, abriu a porta e chamou as irmãs, vem cá, irmãs. Vem orar aqui, agora o presbítero chegou. Agora tinha mais de 3 testemunhas. Como pode, né? É brincadeira, né? Mas é uma coisa terrível. Isso foi verdade. Pego no ato. Foi pego no ato. Mas vamos lá. Aos que pecarem, repreendes na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E hoje nós vivemos uma dificuldade. Por quê? Se você fizer isso na frente da igreja, ele pode entrar com um processo contra você, por difamação e falar na frente de todo mundo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, não fazendo por parcialidade. Ou seja, porque a fulana é melhorzinho, o outro não. Não, tem que ser justo com todos. Verso 23. Outra coisa que dá uma polêmica. Não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Porque pensa num jovem cuidando de uma igreja. Fácil, né? Ele estava tendo gastrite de nervoso. Não é? Ataca o estômago. Então o que o apóstolo Paulo diz para ele? Não beba só água. Tome um pouco de vinho. Por quê? Vai fazer o tratamento do estômago. E a gente sabe que hoje o vinho ele é realmente algo bom medicinalmente falando, né? Mas é um cálicezinho pela manhã, tá? Não é E você pode muito bem beber só o suco de uva que faz o mesmo efeito. O tamanho de cálice varia muito aí. Olha. Capítulo 6. Ele vai falar também a respeito dos servos que ainda eram escravos, que deveriam seguir os seus senhores. Mas lá no capítulo 6, verso 13, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Ou seja, entravam na igreja pessoas que estavam tentando modificar a palavra, questionando até que se você fizesse as boas obras, você era salvo. Ele diz, obra não salva ninguém, mas só que quem é salvo, pratica as boas obras. Você não faz para ter salvação, você faz porque você é salvo. Deu para entender? Se eu não pratico boas obras, eu não sou salvo.
Eu só sou salvo se eu pratico boas obras? Não, eu sou salvo. Mas se eu sou salvo, eu pratico boas obras. Se eu não pratico boas obras, eu sou salvo? Não. Então é uma coisa ligada com a outra. Eu não preciso necessariamente fazer boas obras para ser salvo. Eu só faço boas obras se sou salvo. Deu para entender? Então vamos lá. Verso de número 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então é bom ficar rico? Não, então esquece isso. Olha o que diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, por ter paixão ao dinheiro. Mas tu, ó homem de Deus, vou colocar as mulheres também. Amém. Foge destas coisas. Deu para entender? Esquece dinheiro, irmão. Esquece. O obreiro, o pastor, ele não pode ficar falando de dinheiro. E ele não pode ficar querendo dinheiro. Por quê? Olha o que diz. Segue a justiça e a piedade e a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Amém. O sonho de riqueza cai por terra. Pratique as boas obras, ajude os amigos e companheiros. 2 Timóteo. Já? Dúvidas aí? Primeira? Nenhuma? Glória a Deus. 2 Timóteo. Agora Timóteo, o apóstolo Paulo, manda a carta novamente, não é? Aí no capítulo 1, ele diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Olha que coisa linda. Você tem um obreiro, o seu pastor mandou um obreiro e não esquece de orar pelo seu obreiro. Isso é uma coisa gloriosa. E ele faz menção a Timóteo dizendo: olha, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Quer dizer, como Timóteo sofreu a tal ponto que doeu o estômago. A obra de Deus é fácil? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O que ele está querendo dizer para Timóteo? Não desista. Timóteo, levanta a mão, Timóteo. De novo, desperte o dom que há em ti, que estava na tua avó, que estava na tua mãe, está em ti também. Porque dá vontade de chutar o balde, irmão? Dá ou não dá? Só balde, só pode uma Dá vontade? Dá. Mas você já imaginou você receber uma carta do seu pastor te elogiando pelo que você já fez e dizendo: não desanime, a obra vai continuar. É glorioso ou não é? Então, e muitas vezes isso é esquecido pelos magistrados, os líderes, que esquecem daqueles que estão fazendo a obra.
Porque quando a obra está funcionando, está indo bem, ninguém elogia. Mas a hora que dá uma zica, aí vamos fazer reunião. Nós precisamos, pelo menos, elogiar aquelas pessoas que estão realmente fazendo a obra do Senhor. Verso 16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Quem é essa pessoa? O que Paulo está dizendo dela? Onesíforo. Que quer dizer dando lucro. O nome dele. Dando lucro. Ele dá lucro. Lucro. O nome dele é dar lucro. Quem é esse cara? O que ele fez de tão bom que o apóstolo Paulo está elogiando ele? Ajudou ele, não teve vergonha dele. Onesíforo, ele era um homem que mesmo quando Paulo estava preso ou precisava de alguma coisa, ele não pensava duas vezes, ele corria atrás, encontrava Paulo e procurava ajudar no que fosse preciso. Porque Paulo estava preso. E muitos daqueles irmãos que eram seguidores de Paulo, cadê? Sumiram. E Onesíforo é aquele que falou, não, eu vou lá, o que Paulo precisar, eu vou ajudar naquilo que for necessário. Então, e ainda ele coloca, e você bem sabe, Timóteo, porque Timóteo também sabe que Onesíforo faz isso. Aí eu paro para pensar, irmãos, quantos Onesíforos você tem? É melhor não contar, não. Pessoas que você pode contar, pessoas que quando você precisa vai te ajudar. Quantos? Quantos Onesíforos você tem? Pessoas que te dão lucro na vida espiritual. Estou tentando lembrar disso. Difícil, não é? Agora eu faço outra pergunta. Quantas vezes você foi um Onesíforo na vida de alguém? Hã? Quantas vezes? Mesmo as pessoas falando o contrário, você foi lá, você ajudou, você estendeu a mão, você orou com a pessoa, você disse o que você precisar, estamos aqui, pode contar conosco, só da boca para fora. Na hora que você vê a chamada no celular, nem atende. Ih, dor de cabeça, esquece. Mais nada ainda. Verso 3 do capítulo 2. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, irmão, eu não posso ir na igreja hoje porque eu estou trabalhando, irmão. Irmão, eu não posso ir hoje porque eu tenho uma festa de casamento para ir, irmão. Irmão, eu não posso ir hoje porque eu tenho que fazer tal coisa. Você está embaraçado com as coisas dessa vida? Então não seja obreiro. Se você é obreiro, você tem que estar à disposição para a obra. Entendeu? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Capítulo 2, ainda verso 14. Procura apresentar-te a Deus a... 15, né? Então. É 15, desculpa. Capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? Conhecer. Saber o que a Escritura diz. Se houver um questionamento, aonde encontrar, de que forma, como esclarecer, tirar dúvidas. O obreiro ele tem que ser dessa forma. Ele tem que estar preparado para fazer esse atendimento. Verso 16. Mas evita. Mas é tão bom, né? Ficar falando mal dos outros.
falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 obreiros. Já falou que a ressurreição já estava feita. Jesus já tinha Isso aí ainda levou gente com eles. Não é diferente de hoje, é? Que falam as coisas e já levam uma multidão junto. Então o apóstolo está dizendo bem claro, a gente tem que tomar muito cuidado. Verso 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Para que ficar procurando pelo em ovo? Deixa quieto. Vamos pregar a verdade, aquilo que está contido dentro da palavra. Deu para entender? Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Está acontecendo? Meu Deus. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Está acontecendo? Não. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Gente, nós estamos vivendo uma época tão difícil. E quando você começa a ler isso, você fala, nossa, então já estamos nos tempos finais. E tudo isso já está acontecendo. Você vê criança, que às vezes você chega na sala de aula, você vê uma criança que ele é mal educado com você, aí você vai na reunião. Aí você vai falar com os pais e ela diz assim, ah, mas até comigo ele é assim. Então você vai falar o quê? Se o pai for, já é um pastor, porque o pai que não vai. É verdade. Não, se vai. Tem essa também. Quando vai? Aí você fala assim, viu, seu filho está sendo muito mal educado, ele chega e xinga a gente. Ah, mas ele faz isso comigo também. Quer dizer, é dele isso. E quando o pai não acredita? Não, esse não é meu filho. É verdade, irmão. Tem mesmo. Pessoal, senão eu não consigo escutar. Repete de novo, não ouvi nada. Eu trabalho numa escola, da serviço de escola, e essa semana uma diretora me contou que ela era professora de inglês em um determinado lugar, numa escola de gente do dinheiro, né? E um aluno dava muito trabalho e ela questionou, né, o pai, né? E o pai respondeu assim pra ela, quanto mesmo que eu te pago? Ela me falou isso essa semana, quanto mesmo que eu te pago? Né? E é assim que eles esperam, né? Se a gente Teve uma vez um professor que estava dando aula e o aluno faltou com respeito com ele. Aí ele pegou o menino e falou assim, o senhor tem que me atender porque eu estou pagando essa escola. Aí o professor falou assim, era professor de matemática, ele pegou e colocou na louça assim, quantos alunos tem na escola mesmo? Tem tanto. Meu salário é esse. Colocou o valor. Falou, vamos dividir esse tanto por cada aluno, porque é o que vocês estão pagando, não é? Eu sei que ele fez o cálculo, dava R$2. Aí ele pegou, tirou R$2 e deu pro moleque para fora da minha sala, só se esquece. Eu achei demais, com certeza. Eu também uma experiência com um trabalho em escola. E ele também eu chamei a atenção dele, ele falou assim, eu tinha essa porque mas ele pagava um salário. Aí eu, muito pouco, respondi assim, então tá pagando pouco, começa a pagar mais. Aí eu fui parar na direção da escola, porque eu não podia responder logo naquele. Não pode responder, mas Ainda não podia responder. Hoje você tem que ficar, ó, infelizmente. É só Deus na cabeça, mas vamos lá. Daí você toma um pouquinho de vinho amanhã, no estômago, né? 15 de novembro. Ingratos, profanos, sem afeto natural. Gente, você vê hoje pessoas sem afeto natural, ou seja, se você vê alguém caindo, se você vê alguém se machucando, as pessoas são capazes de olhar e ainda tirar foto, porque ajudar. Quer dizer, perdeu o afeto. Irreconciliáveis. Não adianta, você pode falar, não tem que pedir perdão. Não vou pegar coisa nenhuma, é irreconciliável. Caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Misericórdia, não? Vamos viver numa ilha, sozinho. Gente, nós estamos vivendo isso. Então nós estamos já nos últimos dias. Diz assim lá no verso 8: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repóbicos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Ou seja, aí ele está se referindo justamente àqueles magos na época de Moisés, que quando Moisés lançou a vara e se tornou uma serpente, eles também lançaram e também se tornaram serpente. Só que a serpente que Moisés lançou acabou comendo as outras duas. E aí, a Bíblia mesmo, na palavra que nós temos, não aparece o nome deles. Esses nomes aparecem nos livros que vieram à parte da Bíblia. Eram livros escritos por pessoas judaicas que desde Moisés já escreviam. E esse livro possivelmente também estava na mão de Paulo. Esse livro não chegou algumas coisas até nós, mas só que eles não foi colocado na nossa Bíblia por não ser um livro, vamos assim dizer, espiritual ou mesmo consagrado. Então esses livros foram rejeitados. Esse livro também é chamado de Targum de Jonatas, tá? Que era o que corria junto com a Bíblia na época. Livros históricos que seguiam em frente e falam esse nome. Então quer dizer, esses dois nomes que aparecem, Paulo se refere a essa escritura de Targum, tá? Alguns vão dizer, mas será que era o nome dele? Será que não era? Não importa. O que Paulo estava dizendo apenas era o exemplo de pessoas que estavam entrando dentro da igreja para corromper, fazendo milagres que os outros também faziam. E de uma certa forma, mostrando uma piedade que eles também não tinham, tá? Depois eu mando para vocês no WhatsApp o texto do Targum completinho. Explica o versículo 6. 6. Porque neste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. O que acontecia? Esses caras entravam dentro das casas, porque tinha culto nas casas, e pegavam as mulheres e levavam embora. Assim? Levavam justamente por quê? Por causa de pecado. Então, quer dizer, eles conseguiam corromper e levavam as mulheres para a corrupção. Aqui fala no 7, né? No 7 fala que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, ouviam a verdade, mas não... E não é o que acontece, gente. Está ouvindo a palavra, mas não entende, é isso, não conseguem guardar. Aí chega um outro, né? Chega lá um bonitão e fala, vamos embora, vamos para a minha igreja, é melhor. Todo mundo, você fala, tudo aquilo que aprendeu, não é? E leva as mulheres, leva para o pecado, e não estão nem ali. Quer dizer, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi pregado, parece que foi em vão. E como isso é complicado? Quando eu falo assim, você, por exemplo, você está na igreja, você ensina, você explica e tal, de repente alguém fala assim, mas eu não aceito dessa forma, e sai assim, meu Deus, passou tanto tempo e não aprendeu, não reconheceu, então fica difícil. E isso acontece até nos dias de hoje. Não é? Quantas vezes chega visita nas casas? Eu falo assim uma vez, de um casal que chegava em casa, a gente tinha conhecimento, mas eles vinham não para conversar, mas para falar mal do pastor deles. E toda vez. Não, mas aquilo começou a criar em nós assim uma coisa tão... Nojeriza, né? Uma coisa ruim, mal-estar. Toda vez que chegava no portão de casa, eu falava, não acredito. Ou porque trocava o pastor, porque o pastor era ruim, ou porque falava mal do pastor. Há um dia nós chegamos e falamos, viu, irmãos, se vocês quiserem vir aqui, as portas estão abertas, podem vir tomar café, mas não venham mais falar de nada da igreja de vocês. Porque não é prejuízo só para eles, era prejuízo para nós também. Porque você ficava ouvindo, você não quer ofender, aí você acaba concordando. Se você está concordando, você também está pecando. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí eu cheguei falando, pergunta se vieram de novo. Até hoje. Acabou a amizade. Até hoje não vem mais. Melhor assim. Mas vamos lá. Capítulo 3, verso 12.
Também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, se eu fosse você, eu grifava isso aí já. O que vai acontecer com eles? Padecerão perseguições. Vou prosperar. Prosperar? Bem quisera. Versão diferente. Se tivesse. Ser cabeça, não vou ser cauda. Ou seja, vocês vão sofrer. E é uma realidade, não adianta. Se você quer fazer e andar na verdade, você vai sofrer perseguições. Você vai ter luta, você vai ter dificuldade. Por quê? Andar na verdade, como é difícil. Ser cristão, como é difícil. Agora, ser cristão, como todo mundo é, aí fica fácil. Fica muito fácil. Só que, o que vai adiantar? A hora que tocar a trombeta, metade fica e a outra metade vai. E qual parte será que você está? Então nós temos que tomar cuidado. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, ele está mostrando bem claro que se você é instruído dentro da palavra, você consegue fazer a questão de pregação, você vai corrigir, você vai instruir, e também vai te trazer a salvação, fazer com que o homem se torne perfeito, tá? Então quer dizer que quando você ensina a palavra, o que vai acontecer em você, se você está ouvindo? Mudança. Concorda? Você entra de um jeito, você ouve a palavra, essa mudança vai acontecer. E vai começar a funcionar a partir daquele momento que você ouviu a palavra. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. Igual uma criança que sentou na frente do púlpito e ficou com o ouvido do lado assim. Ou seja, Aí o pastor falou assim, irmão, por que você passou, criança, por que você passou no ouvido do culto inteirinho? Minha mãe falou que tudo que entra por aqui e sai por aqui, eu tampei para ver se professor, é onde funciona, é onde entra a verdadeira libertação, no caso. Sim. Da pessoa, né? Porque o pessoal tem um dado que só se é liberto se expulsar o demônio que cuida da pessoa. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. É onde entra a verdadeira libertação. Então, quer dizer, a pessoa ela vai aprender e vai fechar as portas. Por que o demônio entra? As portas estão abertas. Então, se você começar a ouvir a palavra, as portas serão fechadas. E a Bíblia diz bem claro que quando o Espírito Santo entra, ele faz uma limpeza geral. Agora, você pode expulsar ele. E aí, se expulsar, aí virão outros piores para entrar nessa casa. Então, é complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, a palavra, ela pede de nós mudança. É uma coisa assim, se você analisar a sua vida a partir do momento, quando você iniciou a sua fé, a sua caminhada, e para os dias de hoje, quantas coisas você deixou para trás? Quantas mudanças teve na sua vida? E isso muitas vezes é tão notório que a pessoa, às vezes pessoas falam, nossa, você mudou. Não é por quê? Porque a palavra ela vai transformando. Né? Nós estivemos ontem na casa de uns amigos nossos, que a gente conhecia há muito tempo, e se converteram. Ele está ontem dando testemunho, ele diz assim, que ele assim, não tem muita afinidade com o público, nada disso. Não, foi batizado e o pastor deu oportunidade para ele no culto. Aí ele pegou e falou assim, eu fui, porque eu já conheço a verdade, agora eu posso falar, né? Ele dizendo. E ele falou assim, que ele dizendo para mim, falou assim, eu falei para os irmãos, para as pessoas que ainda não tinham sido batizadas, porque você chega lá no batismo como se fosse um chumbo, porque você está carregado de tanta coisa. A hora que você sabe que está saindo dali uma nova pessoa, ele falou assim, você parece que sai como se fosse uma pena, leve, né? Porque sabe que todos os pecados já foram embora, porque Cristo te aceitou. Então, você ouvir isso, gente, é a coisa mais linda. Ou seja, teve mudança? Teve.
a mudança começa a acontecer. A transformação, a palavra, ela faz toda essa mudança. Agora, se você está ouvindo a palavra, está ouvindo a palavra, está ouvindo a palavra, não tem mudança, alguma coisa está errada. Ou você não está aceitando a palavra, não está guardando ela no coração, porque é o que diz o Salmo 119. Vamos lá. Verso... A irmã leu lá, né? 119. Para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então quer dizer, quando eu ouço, eu guardo ela, eu não vou mais pecar contra o Senhor. Eu vou ter uma vida mudada. Então vamos lá. Capítulo 4 de 2 Timóteo. Verso 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, aquela coceirinha, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Acontece isso hoje? Pessoas colocando doutrinas daquilo que elas acham que tem que ser e se tornam doutores em cima disso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E quando ele fala as fábulas, é tudo aquilo que se faz que não tem ligação nenhuma com a verdade. Não é? Aí voltamos de novo à questão da rosa ungida, e tanta coisa que acontece, de fazer a arca da aliança, de se vestir igual o sacerdote, né? Colocar roupa de saco. Irmão, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Isso aí é fábula, querendo ser mais humilde que o outro. Não é? Aí nós vamos para o outro exagero. Não é? A pessoa vai com um ternão rosa, choque, sapatão brilhando até não querer mais. Aí você vai para um outro extremo. São tudo coisas que nada tem a ver com a verdade. Nada tem a ver com a verdade. Aí no verso 5 ele diz: mas tu, se sóbrio, e em tudo sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então faz a obra. Isso vai acontecer, e isso vai continuar acontecendo, mas nós temos que continuar pregando a verdade. E uma coisa interessante é que Paulo, quando ele escreve essa segunda carta, ele já está finalizando a sua vida. Ele está preso e ele está para ser condenado a ser decapitado. Então, são as palavras finais do apóstolo Paulo. Essa carta, ela se torna tão... eu falo assim, como eu já vi um pastor dizendo assim, nessa última carta, quando você lê, parece que você ouve os últimos suspiros do apóstolo Paulo, tentando dar as últimas instruções, porque ele sabe que agora já é o final. Ele está condenado e ele vai ser decapitado. Olha o que ele diz aí a partir do verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então ele está dizendo que está terminando a sua carreira, está terminando a sua obra. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Lembra lá atrás, quando Paulo falou mal de Marcos? O que aconteceu agora? Pediu ele. Foi humilde, reconheceu. Marcos é útil. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Latoeiro, ele trabalhava com latão, tá? Faz ferramentas ou metais ou peças de latão. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras.
Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação todos os gentios. A ouvisse e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Onde que ele está? Onde Paulo está hospedado? Na casa do pai dele. Ou seja, o Onesíforo foi com Paulo, tudo que ele precisou estava junto. E nos últimos dias agora, que ele tem que ficar preso domiciliar, está onde? Na casa de Onesíforo. Ele está mandando a carta e diz: a casa de Onesíforo já está te mandando saudação também. Paulo está lá presente. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente de lepra. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Timóteo, termina aí. Ele pede para vir antes do inverno, e até pede para trazer a capa, porque ele está preocupado com o inverno, mas não dá tempo. Quando, segundo a história, tá? Reza a história em si, não a palavra, e quando Timóteo chegou na casa de Onesíforo, Paulo já tinha sido decapitado e já estava enterrado. Não houve tempo. E diz que um soldado que ficava à porta da casa de Onesíforo, que ficava de guarda para Paulo não fugir, se converteu e se tornou também um grande evangelista da palavra do Senhor. Porque é impossível você morar com um evangelista desse e não se converter. Ou seja, a minha vida tem que fazer a diferença. Então eu pergunto, quanto tempo passaria alguém com você até se converter? Difícil, né? Mas vamos tomar um café, a gente já volta para ti. Acho que está lá atrás, né? Oi?